Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como desenhar melhor aí através dos games, mas não pensa que é através aí de um game específico, tá? Assiste até o final para você entender. Antes eu vou me apresentar, caso você não me conheça. O meu nome é Matheus Machado, tá? Eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro Desenhista Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, fundador do desenhoonline.com. Também eu sou vlogger e compositor musical. E também agora eu estou aí como autor do curso de desenhoonline.net, tá? Que é um curso que vai não só mudar a sua vida, como o seu modo aí de aprender a desenhar. Porque eu ensino através aí da técnica do Chibi, tá? Indo desde os fundamentos básicos até os elementos mais complexos aí de expressão corporal e facial dos personagens, tá? E também vai destacar aí que você vai poder realizar o seu sonho de criar os seus próprios personagens, tá? Inclusive vou apresentar para você dicas para você ganhar dinheiro com a sua arte aí, através dos seus desenhos, tá? E você não vai ficar sozinho nesse curso. Saiba que a gente tem um grupo exclusivo aí para o pessoal que participa do nosso curso de desenho, tá ok? Então vamos falar desse assunto muito bacana. Como desenhar melhor através dos games? É possível isso mesmo? Bom, vou destacar o seguinte. Praticamente a inspiração aí dos desenhistas começa muito com os games. E até porque 1/3 do mundo é gamer, tá? Segundo os dados da Super Data Research, tá? Olha só, você pensa assim, mas poxa, dá para me aprender a melhorar o meu desenho com os games? Principalmente através da observação, porque quando você começa a admirar algum game, é uma tendência natural do desenhista querer entender o que está por trás ali, né? Nossa, o personagem é bonito, mas por quê? Você vai procurar um pouco sobre a criação do game às vezes por trás ali de quem foi o desenhista responsável por aquela arte, pode ser do cenário, pode ser dos personagens. E aí você vai avançando e você vai ficando vislumbrado com muita coisa. Igual inclusive eu já mencionei em alguns posts e vídeos aqui do canal e post no caso do desenho online, tá? Então a gente pega, por exemplo, um game igual o Free Fire, né? Eu particularmente não joguei, tá? Mas eu conferi assim, basicamente, né? Até com a minha sobrinha que estava jogando assim, achei interessante. Na tela de seleção lá de personagens, eu percebi que os personagens eles têm um visual muito bonito, tá? É claro que existe uma série de critérios, uma série de variáveis por trás aí do sucesso de um jogo, tá? Que não se restringe só à parte estética, tem a questão da jogabilidade, da trilha sonora, na capacidade assim de interagir com mais pessoas, né? De expandir isso através do marketing, né? Por uma estratégia que às vezes a gente não consegue enxergar no primeiro olhar. Mas a gente tem que considerar que a estética ela faz muito parte aí com relação à questão do sucesso do game, né? Que tem uma série de personagens muito bem desenhados, tá? Com uma estética bem interessante, tá? Alguns nem tanto, tem alguns lá que eu achei que não ficou tão bacana não. Mas você vê que tem um esforço aí do autor, do desenhista de tentar fazer um personagem bonito, tá? E inclusive, olha só que curioso, tem alguns personagens lá que talvez você não sabia disso, mas foram baseados em personagens famosos, tá? Como por exemplo, a Kelly lá, que é baseada muito aí na Kiaki, né, de Battle Royale, né? É muito parecida, para não dizer que ficou igual, modificaram as coisinhas lá. Tem também o Maxim, que parece muito com o Mercúrio do filme dos X-Men, tá? E também o Miguel, que parece muito aí com o Capitão Nascimento de Tropa de Elite. Mas você vai ver que os personagens do jogo eles tendem a ser mais bonitos que até a própria inspiração. Por quê? Você vê que tem alguns ajustes ali, tá? No caso, a distância dos olhos, você vê que tem uma correção. Porque, não sei se você sabe também, todo mundo tem uma certa imperfeição. Uma ou mais. Aliás, tem várias, né? Mas assim, quando você faz um desenho, você tem a chance, se você domina aí de alguns conhecimentos, como por exemplo de proporção áurea, né, de a questão da simetria, você consegue ajustar isso e deixar o personagem cada vez mais belo, tá? Então você vai perceber que ainda que os personagens foram baseados em outros personagens, eles foram muito bem trabalhados na questão da correção estética, não só do rosto, tá? Como também a questão da própria proporção do corpo, tá? No caso, personagens com pernas compridas, tá? Quando é homem com ombros largos, mulher com quadril mais largo. E você vê que existe também uma tendência de puxar, no caso, para a moda assim, do gosto atual, tá? Não são personagens gordos, né? São personagens mais magros, você vai perceber isso.
ou mais magros, mais atléticos, tá? E você vê que está tentando preencher aí um gosto, porque justamente o jogo ele precisa vender, tá? Então é por isso que você vai ver muitos games também que tem, sei lá, uma personagem feminina se movimentando de uma forma um pouco sensual, tá? Mas o que acontece? Você vê que existe um esforço dos autores, criadores desses games, se esforçando para tentar aproximar de algo assim que atende a um consciente coletivo, tá? Algo que as pessoas em comum compartilham, tá? Por isso que o desenhista é bacana ele não só observar os personagens, como também tentar entender o que está por trás de cada personagem, por que determinado efeito está sendo produzido, tá? E buscar as fontes, porque à medida que você vai usando esse exercício, tá? Essa mentalidade de querer entender o que está por trás do game, ele vai justamente melhorar o seu desenho, porque vai ser uma escolha consciente, não vai ser uma escolha, eu vou pegar isso aqui de tal personagem porque eu achei bonito. Porque às vezes você fala assim, eu vou tentar colocar um cabelo da personagem tal com a boca da personagem tal. Mas se você não sabe da questão da harmonização do desenho do rosto, na hora de combinar as coisas, não fica legal. É por isso que acontece muito aí de muita mulher às vezes falar assim para a cabeleireira, eu quero o cabelo X da atriz X porque é bonito, eu quero ficar tão bela quanto ela. Mas aquele modelo de cabelo às vezes não combina com o rosto da pessoa. Por isso que buscar entender isso aí ajuda bastante para você saber escolher e colocar no seu desenho. E vai aprimorar muito aí a sua forma de desenhar, tá? E vale destacar também o seguinte, que no caso essa proporção ideal que eu estou falando é no caso um conhecimento muito antigo, até estudado até nas escolas de filosofia muito antigas, tá? Você vai ver Filídeas falando disso, no caso o próprio Marcus Vitruvius Polio, né? Fibonacci, e que inclusive até o próprio desenho acadêmico é embasado muito naquele desenho que Leonardo da Vinci fez, tá? Que é baseado no conhecimento aí de proporção áurea do Marcus Vitruvius Polio. Então, são conhecimentos assim que vão permeando os games, tá? E que olha só, quanto tempo passou ainda é utilizado, porque é algo que está para além do nosso gosto. E inclusive você vai perceber o seguinte, muitos games às vezes eles ficam assim fazendo sucesso por um bom tempo, tá? Às vezes até o visual não é muito bonito, mas faz sucesso por um tempo. Depois de um tempo, se aquilo não é esteticamente bonito, era só uma modinha, aquilo vai caindo, tá? E vai passando assim aquele gosto do pessoal, aquela vontade, aquele interesse por aquele visual. E fica somente aqueles que têm assim uma base mais enraizada, né? Você pega personagens como esses que eu tô falando que tendem a aproximar um modelo mais idealístico, mas tem alguns que tendem a forçar mais, com o objetivo de parecer mais um herói, né? Esses personagens, né, com os braços fortes, né, no caso o ombro largo, as pernas compridas, tende a passar essa imagem de um personagem com um visual heróico. Inclusive personagens de história em quadrinhos, né? Vai pegar, por exemplo, o Super-Homem, o Batman, você vê que não são personagens que têm design assim feito de qualquer jeito. É tudo muito bem pensado, tá? É claro que existem alguns que tendem a transmitir mais estética, né? Por isso que aqueles desenhos estilo Bichone, que querendo ou não, eles são baseados em conhecimentos até renascentistas de desenho, por isso que eles tendem a transmitir estética. Até um estilo que vem aí de influência do Japão, tá? Principalmente os desenhos lá de Castlevania, né? Que nem você vai ver o Alucard, o Richter. Mas não é qualquer desenho. Quem consegue fazer isso muito bacana, de uma forma bem interessante, é a Yami Kojima, uma ilustradora top de linha aí, muito boa por sinal, tá? Você pega, por exemplo, aí os desenhos da SNK de The King of Fighters, são desenhos muito bem elaborados. Eu lembro quando eu tive contato a primeira vez com esses desenhos que eu vi no caso do Fliperama, na época aí dos arcades, né? Eu lembro que olhei assim e falei, poxa, são personagens muito bem desenhados, bonitos, mas por que será? E se você olhar, você vai perceber características semelhantes a essas que eu falei para você, justamente da questão de estética, de proporção, tá? Você vai ver que são pernas compridas, né? Os corpos atléticos, tá? Não só trabalhando na questão do gosto do pessoal hoje, né? Como se diz, mas você vê que se aproxima muito aí de padrões aí estéticos ideais, tá? E quando muito puxando para o lado aí heróico, tá? Quem comenta muito sobre essa questão de proporção mais heróica, assim, da figura humana, é o próprio William Andrew Loomis, tá? Que é inclusive um desenhista que nasceu em Syracuse, né, em Nova York, tá? E que inclusive tem excelentes livros didáticos. Até o pessoal antigamente nos sebos considerava como o santo graal dos sebos, tá? Porque é um material muito bacana, muito didático, tá? Então assim, quando você for olhar um game, aproveita dessa motivação que você tem para ele também, de que você também é desenhista, para poder entender o que está por trás ali, tá? Tenta estudar um pouquinho das fontes que aquele autor que criou aquele personagem bebeu, porque aí você vai começando a entender conscientemente os detalhes e isso vai fazer com que você combine as coisas de uma forma mais harmoniosa, tá? Então, sim,
tenta focar nisso que você vai desenvolver muito através dos games. Eles têm muito para agregar, tá? Não só a questão de você buscar conscientemente entender o que está por trás, como também de aprender um pouco com outros estilos. Então, assim, para ajudar você a expandir mais aí a sua capacidade de desenhar e compreender conscientemente, não estuda só a teoria do desenho que você tem visto aí através dos livros, não. Tenta observar também através dos games, que tem muitas inspirações aí bacanas que você pode não só compreender, como também validar aquilo que você viu nos livros, tá? E também através dos games você vai ter contato com estilos diferentes, né? Seja sobre mangá, o chibi, o cartoon, o estilo mais aí dos comics norte-americanos, tá? E à medida que você vai trabalhando diferentes estilos, isso vai ajudando inclusive a você acelerar o seu aprendizado, tá ok? Então, basicamente, o vídeo de hoje fica por aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante, tá? E também de se inscrever no nosso canal, tá ok? Clicar no sininho para receber todas as notificações. E vale lembrar aí que na quarta-feira que vem a gente vai ter uma live super, hiper especial aí com o pessoal da ArtShop, tá? Que vai dar dicas para ajudar você a ganhar dinheiro na web com as suas artes, tá ok? E lembrando também que tem o nosso curso de desenhoonline.net. Quer aprender a desenhar? Quer aprender a criar os seus próprios personagens? Então acesse o link na descrição aqui, tá ok? Então, até mais!